Conselho NATO-Ucrânia, e é exatamente por aí onde vamos começar, Issau. Vamos então começar por olhar para este segundo e último dia da conferência, exatamente para a comunicação que foi aqui deixada pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Sim, Dorivaldo, o segundo e último dia que foi hoje foi essencialmente dedicado para, não é, o balanço da atividade que foi desenvolvida pelo chefe de Estado e do Governo da Aliança Atlântica e também para os devidos esclarecimentos ou para acalmar um bocado a tensão criada ontem em função da reação do presidente Zelensky em não ter concordado com o facto de a Aliança não ter acordado ontem um calendário para que o seu país entrasse também para a NATO. E deste balanço podemos ver alguns elementos concretos, quer para a Ucrânia, quer para a própria Aliança, mas também para os Estados Unidos. Em relação à Ucrânia, ela conseguiu, não é, o novo apoio de mísseis de longo alcance da parte da França, o que é insólito porque até agora a França era reticente em enviar esses mísseis de longo alcance, alinha-se com a posição da Grã-Bretanha, que muitas vezes é a primeira em dar sinais sobre que tipo de armamento enviar para a Ucrânia. A Ucrânia também obteve, da parte da Alemanha, uma nova promessa de apoio financeiro de cerca de €1 milhão. Obteve também, não é, o apoio unânime, uma consolidação deste apoio que já é antigo da parte de todos os Estados-membros em ver o seu país um dia na Aliança Atlântica. Aliás, o presidente Biden também disse isso mesmo, de que não vê o dia em que a Ucrânia será oficialmente Estado-membro dessa organização. E também obteve, não é, a criação deste Conselho NATO-Ucrânia. Este Conselho serve, ao fim e ao cabo, para coordenar as atividades comuns entre a Ucrânia e a NATO e também, eventualmente, estabelecerem formas de cooperação mais direta, quer do ponto de vista militar, do ponto de vista político ou diplomático, entre a Ucrânia e a própria NATO. De recordar que este Conselho já existia em relação à Rússia durante o governo Bush e também Bush dos Estados Unidos e o governo Berlusconi italiano, que foi um dos proponentes de uma espécie de apaisemar entre a Rússia e o bloco ocidental, mas em função da guerra ucraniana de 2014, esse Conselho NATO-Rússia foi desmantelado. Agora, do ponto de vista da própria Aliança Atlântica, também teve ganhos substanciais, consolidou esta sua aliança, viu a promessa da parte da Turquia em ver aprovada o ingresso da Suécia como novo Estado-membro dessa aliança. Também os Estados Unidos decidiram desbloquear ou anunciaram desbloquear a venda de 40 F-16 para a Turquia, que ao fim e ao cabo é um Estado-membro da OTAN, e a sua segurança reforça também a segurança da aliança. E depois é provável também que muitos Estados se terão comprometido em respeitar uma antiga cláusula de poderem garantir 2% dos seus PIBs para o setor da defesa e segurança. Agora, em relação aos Estados Unidos, enquanto Estado-maior desta aliança, viu reconfirmada a sua leadership nesta aliança militar, reconhecendo, no caso, uma perspectiva geoestratégica delineada mesmo até após a Guerra Fria, quando se discutia sobre a possibilidade de a NATO também ser desmantelada, como acontecera com o Pacto de Varsóvia. Essa perspectiva tem sido defendida quer pelos antigos ministros da Defesa, sobretudo da Alemanha, mas também pelo antigo conselheiro de defesa do governo Carter, que é Brzezinski, que havia alegado que entre os Estados Unidos e a Europa existem elementos muito comuns, desde os valores democráticos, a religião, a etnia, que, de consequência, os Estados Unidos poderiam continuar a ter este domínio militar no continente europeu.
Mas também, ao mesmo lado, isso prova que as perspectivas de uma futura aliança militar europeia feita pelos europeus e independente da NATO tornam-se cada vez mais uma miragem sempre que a NATO se reforça. De resto, é cimeira da NATO e, de consequência, não é? Estão de parabéns os Estados-membros desta organização. Certo. Isau, é errado pensar, não é, que estas novas promessas de armas e também esta garantia de segurança a longo prazo que foi aqui dada, apoiada inclusive pelos países do G7 que são membros da NATO e até mesmo a criação do próprio Conselho NATO-Ucrânia, estaria de alguma forma a tornar a Ucrânia num país da NATO não pertencendo à NATO? Porque cria-se também aqui de forma hipotética esta ideia. É errado pensar desta forma? Não, absolutamente não, Derivado. Existem duas perspectivas, a perspectiva de facto e a perspectiva de Yuri. Do ponto de vista de facto, como já temos vindo a dizer aqui, com o apoio substancial que a Ucrânia vai recebendo, com as promessas de adesão à NATO, ela é de facto um Estado da NATO, mas de jure ainda não é. E de jure não é porque se ela entrar agora para a NATO vai implicar que em caso de um novo ataque, por exemplo, da parte da Rússia, com os drones, com os mísseis, etc., a NATO terá que responder. E é isso que evita, não é, que nesta altura, do ponto de vista oficial, do direito internacional, das organizações internacionais, a Ucrânia possa ser Estado-membro da OTAN. Mas, do ponto de vista prático, ela já é, e mesmo ontem, mesmo no discurso que o presidente Zelensky fez em Vilnius, disse-o claramente, que, do ponto de vista prático, ela já é Estado-membro da NATO, mas só falta este último passo, né, para ver efetivamente, oficialmente, o seu Estado dentro desta organização. Agora, é sempre bom olhar também para o outro lado da moeda. Será possível que mesmo no pós-conflito a Ucrânia seja oficialmente Estado-membro da OTAN, sabendo que isto implicaria, como a Rússia tem vindo a dizer, uma ameaça à sua segurança, porque implicaria que a sua fronteira ocidental fosse uma fronteira, com exceção da Bielorrússia, uma fronteira com uma aliança militar antagônica. Nenhum Estado com veias imperialistas iria permitir isso. Se tirássemos os Estados Unidos de onde estão geograficamente e os colocássemos na Rússia, também não iam admitir que uma potência, uma aliança militar antagônica se aproximasse às suas portas. Daí que há o risco de que, mesmo no pós-conflito, se não houver garantias de que não haverá uma expansão da NATO na Ucrânia, é quase improvável que a Ucrânia entre para a NATO, ou se entrar, é provável que isso seja uma consequência de um confronto direto, mais destruidor, entre a Rússia e a Ucrânia e também com a participação dos países da NATO.